Vamos falar sobre tornozelos e pés. A articulação do tornozelo consiste nas articulações talocrural, formada pelo tibiotalar e talofibular, e a tibiofibular distal. Essa articulação é muito importante para a transmissão de força do corpo durante a sustentação do próprio peso corporal ou de outras cargas adicionadas. As magnitudes dessa força podem ser até 10 vezes o peso corporal durante alguns tipos de corrida. Uma grande parte dessa força fica concentrada no tornozelo, então até mesmo pequenos desalinhamentos estruturais ou lesões podem causar problemas crônicos intensos. Os principais ligamentos que sustentam a articulação incluem a parte distal da membrana interóssea, a cápsula articular, o ligamento deltoide medialmente e o ligamento calcâneo fibular lateralmente. O gínglimo biaxial também está presente no tornozelo e é uma articulação óssea na qual as superfícies articulares são moldadas uma a outra de maneira a permitir uma flexão de aproximadamente 45 graus, conhecida como dorsiflexão, e uma extensão de 45 graus, conhecida como flexão plantar. A dorsiflexão é quando o pé é levantado para cima de uma maneira plana, então normalmente o calcanhar fica no chão e a parte da frente do pé é elevada, e a flexão plantar é ao contrário, quando o pé, de uma maneira plana também, é movido para trás, em um ângulo reto com o tornozelo. Articulação subtalar. A articulação subtalar é considerada uma das articulações interstáticas. O gínglimo uniaxial do tornozelo, combinado com o eixo da articulação subtalar, permite efetivamente ao pé 3 eixos de rotação. A articulação subtalar permite essencialmente 2 movimentos. A inversão do pé ocorre quando a planta é virada medialmente e a eversão do pé quando a planta é virada lateralmente. A eversão e a inversão são às vezes referidas como pronação e supinação, respectivamente. Em geral, a amplitude de movimento demonstra uma média de 20 graus de inversão e 5 graus de eversão. Articulação transversa do tarso. A articulação transversa do tarso pode ser considerada a junção entre as articulações Talonavicular, triaxial, calcaneocuboide, e biaxial. Os ossos navicular e cuboide se articulam de tal modo que permitem apenas um leve movimento e podem ser considerados um único segmento. Vista por cima, a articulação transversa do tarso forma uma linha em forma de S. A articulação permite movimentos da parte anterior do pé com referência à parte posterior. O movimento em torno desse eixo permite que o pé se adapte a uma variedade de orientações da superfície durante a locomoção. Musculatura da articulação do tornozelo e do pé. A parte do membro inferior entre o joelho e a articulação do tornozelo é o local de origem para os músculos que produzem movimento do tornozelo. Estes músculos são classificados em 3 grupos: crural anterior, cervical posterior e crural lateral. Crural anterior. Os músculos crurais anteriores estão associados ao compartimento anterior, que é limitado pela tíbia e septo intermuscular. Durante condições com cargas dinâmicas, a contração muscular auxilia a fonte primária de sustentação do arco, as estruturas. Os indivíduos com os pés planos também necessitam de sustentação muscular dos arcos, especialmente pelo tibial anterior. Crural posterior. Os músculos do grupo crural posterior são ainda classificados em superficiais ou profundo. O grupo superficial, o gastrocnêmio e o sóleo e o plantar. O grupo profundo é composto por poplíteo, flexor longo do hallux, flexor longo dos dedos e tibial posterior. As duas cabeças do gastrocnêmio e o sóleo são referidos como tríceps da perna. Crural lateral. 2 músculos compõem o grupo crural lateral, os fibulares longo e curto. Ambos músculos passam atrás do maléolo lateral para sua inserção na face plantar do pé. Auxiliam na flexão plantar, embora suas principais contribuições sejam para a pronação do pé, inversão e abdução combinadas. As lesões do tornozelo são o traumatismo mais comum no esporte e ocorrem geralmente em atividades que envolvem giro, corte, drible ou desaceleração brusca, como, por exemplo, no futebol, no vôlei, no basquete, no tênis e em algumas lutas. Uma atleta que sofreu uma lesão grave no tornozelo é a ginasta Flávia Saraiva, nas Olimpíadas de 2021. E um exemplo mais recente é o jogador David, do São Paulo, que acabou rompendo um ligamento quando pisou em falso durante uma partida.
Um movimento extremo em qualquer uma das direções, nesse caso, a dorsiflexão ou a flexão plantar, pode ser lesivo, mas é menos frequente do que um movimento causado por forças dirigidas lateralmente, que resultam em inversão ou eversão. Inversão é quando o tornozelo é como que rolado para dentro, e a eversão é o contrário, quando o entorce para fora. As lesões por inversão são responsáveis por 85% de todas as lesões do tornozelo. O ligamento denominado talo fibular anterior é o mais acometido. A ruptura causada pela lesão tem 3 graus. No grau 1, quando os ligamentos do pé esticaram muito, mas não se rasgaram. O grau 2 é caracterizado por ruptura parcial dos ligamentos. E no grau 3, ocorre ruptura de todo o ligamento e geralmente também tem lesão de outras estruturas junto. Independentemente do grau da lesão ligamentar, sempre tem enfraquecimento da musculatura do tornozelo. O tratamento costuma incluir repouso, compressão, elevação do tornozelo e o uso de gelo. A marcha. O bebê começa a caminhar entre os 12 e 14 meses iniciais de sua vida. Porém, isso dependerá e muito das experiências que ele vivenciar nessa fase. Os primeiros passos. Observamos os primeiros passos do bebê como sendo através do reflexo de apoio plantar e marcha reflexa. Em torno dos 9 meses de idade, o bebê começa a ficar de pé com apoio. É nessa fase que o bebê começa a equilibrar-se na posição osteostática e assim se preparar para o início da marcha. Depois dessa fase, o bebê começa a experimentar o ficar de pé sem auxílio de um apoio. Esta postura intermediária entre o começo da fase de equilíbrio e marcha é quando o centro da gravidade começa a se ajustar para os primeiros passos. Marcha com apoio. Uma vez atingida a posição de pé, tendo as mãos apoiadas, a criança dá passos com base de sustentação muito alargada. Apesar de começar a caminhar, a criança ainda utiliza o engatear para explorar o meio à sua volta. Marcha sem apoio. Nessa fase, a criança caminha sem apoio das mãos, com base de sustentação ainda muito alargada e muita estabilidade de equilíbrio. O apoio plantar é feito basicamente pelo bordo medial dos pés e calcâneo. Em geral, durante a marcha, a atitude dos membros superiores e de abdução dos escapulomerais, flexão dos cotovelos e fim de auxiliar no equilíbrio do corpo ao deslocar-se. Somente quando a criança começa a andar é que aparecem as reações de equilíbrio na posição de pé. Chamamos de alteração. Nesta fase, a criança, ao caminhar, o faça com apoio, sem andar nas pontas dos pés ou se claudicar. O colocar a criança de pé, mesmo com apoio precocemente, pode levar a sérios danos na coluna espinhal, assim como deformidades nos joelhos que irão interferir na marcha. Determinantes da marcha: rotação e inclinação pélvica. A rotação pélvica visa diminuir a ondulação vertical, na qual a pelve oscila sobre um eixo de coluna lombar. O grau de compreensão da pelve durante o passo também diminui o ângulo entre a pelve, a coxa, a perna e o solo. Por outro lado, a inclinação pélvica é uma queda da pelve do lado do balanceio. A perna de apoio está aduzida e a perna em movimento levemente aduzida, afletida no quadril e o joelho para se erguer no solo. A atividade muscular na marcha. Os músculos acionadores, estabilizadores e desaceleradores possuem um papel de grande importância para a realização da marcha. Os músculos eretores da espinha elevam a pelve e os glúteos estabilizam o quadril, durante o desvio lateral da pelve. Os flexores do quadril iniciam a fase de movimento, ocasionando um pêndulo nos músculos da coxa e perna. Podemos observar que todos os músculos até cadeias musculares mais distantes são solidários para a realização da marcha. E mais, o estado psicossocial do indivíduo altera a marcha. Acabou. Obrigada pela atenção.